Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A legislação brasileira estabelece pena de prisão de 2 a 5 anos e multa para os donos de empresas que formarem cartel. Um projeto em análise aqui na Câmara aumenta a pena para até 8 anos de prisão e ainda caça o alvará das empresas que voltarem a formar cartel. Eu converso agora com o autor do projeto, o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, tudo bem? Olá, Mariana, tudo bem? Deputado, o projeto já passou por uma comissão e onde é que está agora? Ele passou pela Comissão de Finanças e Tributação e atualmente está na Comissão de Constituição e Justiça, né? Ele em caráter, a última comissão dele, aí vai para plenário. Ah, ele vai para plenário, não é conclusivo, né? Ele obteve uma larga maioria na Comissão de Desenvolvimento Econômico, também por onde ele passou, ou a votação foi apertada? Olha, eu sinceramente não me lembro, eu não acompanhei, que eu não faço parte dessa comissão, mas parece que teve uma votação surpreendente, até porque é um projeto que eu apresentei antes daqueles problemas dos caminhoneiros, né? Certo. E ele veio, caiu como uma luva, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe, Mariana, que a gente vi agora uma entrevista do presidente eleito Bolsonaro, onde ele fala que não entende de economia, mas ele entende que o preço da gasolina tem que baixar na bomba, né? E a gente sabe que para baixar esse preço de gasolina na bomba são vários fatores, lógico, economia, o credenciamento de mais distribuidoras, né? O combate aos cartéis, monopólio, né? Também, de certa forma, ficar um pouco mais em cima do Ministério Público, que muitas vezes deixa de fazer essa atuação mais incisiva, para que possamos, de certa forma, realmente conseguir, com os benefícios do governo, chegar esse preço nas bombas de combustível à população brasileira. O senhor acha que, quer dizer, o projeto, quando o senhor pensou, mesmo sendo antes, né? O senhor pensou nessa questão do combustível, principalmente, ou tem outras áreas em que também a cartelização está atrapalhando o consumidor brasileiro? Olha, todas as áreas, mas principalmente na aviação, por exemplo, tem muito também. Nós sabemos que tem 3, 4 distribuidoras só habilitadas. E nós sabemos que quando tem só distribuidoras, o senhor diz, ou as próprias aviadoras? Não, distribuidoras, que podem fornecer combustível. Combustível, de qualquer jeito. Sentido. O que eu penso? Eu penso que acho que tem que... E tem vários processos parados, várias denúncias no CAD. Né? Isso, de certa forma, tem que vir à tona. E realmente essas decisões, multas efetivas que tem, realmente tem que ser cumpridas. Né? Nós temos que pegar, se for o caso, a AGU, para executar essas multas, né? Os órgãos fiscalizadores passar para os órgãos competentes para realmente que possa, de certa forma, ter efetividade. O projeto em si, ele é mais de natureza criminal, né? Que, de certa forma, em caso de reincidência, a pena de 2 a 5 passa de 4 a 8 anos. Né? O que, de certa forma, se torna mais dura, caçando o alvará, né, e esse fornecedor, entre aspas, deixar de estar trabalhando. Penso que é importante também isso, porque quando você aumenta a pena, né, na questão de cartel. Agora, é importante dizer que nessa questão de cartel, é importante também dizer que deve ser enquadrado representantes, se tiver representantes do CAD, de toda essa situação, né, porque, na minha opinião, também configuram isso, quando deixam de executar a multa ou de fiscalizar, de certa forma não está deixando de facilitar, nós falamos para o Ministério Público, não está deixando de facilitar esse cartel, que nós vivemos esse cartel na questão de carnes, né? Agora a questão de combustíveis e tantas outras questões aí que a gente vê. O senhor tem percebido que não tem havido a cobrança de multas, principalmente? Olha, como é processo administrativo, a gente percebe que está tendo uma morosidade, né, nesse sentido. Então, no CAD, principalmente? Principalmente que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça, para ficar claro, né, para a gente lembrar. Sem dúvida. O senhor acha que a pena anual, a pena de hoje em dia é baixa demais? É uma questão de pena? Já, bom, o seu projeto aumenta. Aquilo que dói no bolso, né? Parece que dói no bolso, e aqui o regime, de certa questão de progressão, pode começar até, vamos dizer assim, né, inicialmente fechado, dependendo de como é que for, né? Semiaberto e tal. A gente sabe que a pena de até 2 a 5 anos, a gente sabe que é diferente da pena que passa de 8 anos, 10 anos, né? Então a gente, de certa forma, a maneira de ficar mais rigoroso, principalmente para mostrar que
o intuito nosso é colaborar junto com a equipe econômica, Petrobras, e ter um projeto de lei que endureça isso, porque esses três fatores juntos é que podem, de certa forma, levar o preço reduzido pela Petrobras à bomba combustível à população brasileira. Tá certo. Seu projeto prevê que a empresa pode perder o direito de continuar existindo. O superintendente adjunto do CAD, justamente, Diogo Thomson, né, afirmou que as modificações na lei são necessárias, mas que é preciso cuidar ao definir o banimento das empresas. Porque, segundo ele diz que o banimento de um dos concorrentes pode impactar de forma negativa na concorrência. Isso a gente sabe, realmente pode, né? Quanto mais, como o senhor disse, quanto mais empresas agirem no setor, menor o preço final para a população. O que o senhor diria sobre isso? Olha, eu penso, se a gente for pensar isso, né, principalmente vindo do CAD, né, eu entendo que não é correto. Né? Eu entendo que tem que se endurecer, sim. Né, porque a partir do momento que a pessoa comete uma infração, uma penalidade, né, com certeza não. Agora, o mesmo diretor que fala isso deveria olhar principalmente aquelas pessoas que entraram com um pedido, né, que estão paradas há 1, 2, 3 anos de credenciamento de mais distribuidoras. Né? Não pode ser 2 pesos e 2 medidas e tentar proteger aí meia dúzia. O senhor disse então que estão demorando para dar o licenciamento. Também. Né? A gente sabe que o que gera concorrência? Concorrência. Mais né? empresas quanto no mais na empresa mesma habilitada, área. Né? Claro. Então nós percebemos o seguinte, quando a gente abre esse monopólio, né, quebra esse monopólio, credenciando várias empresas, eu acho que não impacta da maneira que está, onde tem meia dúzia de empresas só fornecendo combustível. Tá certo. A gente vê que, por exemplo, cartel aqui em Brasília, os postos de gasolina aqui em Brasília é uma coisa terrível, porque de vez em quando eles resolvem fazer uma cartelização geral e todos passam a custar o mesmo preço. Sem dúvida. Quer dizer, na bomba, né? Acabam fazendo um acordo, né? Mas o problema não é só isso, o problema também é as distribuidoras que passam com margem de lucros pequenas para esses postos de combustível. É importante falar das distribuidoras, a gente culpa muito os donos de postos de gasolina, quando na verdade nem sempre assim é. Né? A gente sabemos também que as distribuidoras, de certa forma, fazem o acordo. Postos tem vários, então as distribuidoras são poucos. Né? Então aí que é o problema. Eu acho que tem que alavancar e acelerar o credenciamento de mais distribuidoras, né? E fazer o cerco na lei, na legislação penal e principalmente administrativa, no caso do CAD, fiscalizar essas distribuidoras, porque existe 2 monopólios, o monopólio das distribuidoras e o possível monopólio dos donos de posto de gasolina, né? E tem que quebrar. E o outro monopólio, que na minha opinião, aqui, com todo respeito, não são todos iguais, mas a gente percebe aí, principalmente no episódio da carne fraca, onde o CAD, na verdade, na maioria das vezes, ele é homologatório do monopólio, né? A gente sabe muito bem aí que o grupo JBS comprava frigorífico e fechava e todo mundo fechou o olho para isso. Quando viu, estava dominando grande parte do mercado. E isso aí, na minha opinião, é falha do CAD. Eles foram comprando, né? Foram comprando, agora não é e ficando grandes. Agora não é possível que o CAD não verificou isso. Não acompanhou. É porque o CAD age quando é provocado, né? Da mesma forma que a justiça em geral. Mas o CAD é muito... Pelo menos assim era na época que eu cobria CAD. O CAD é muito provocado. O problema é que os processos lá muitas vezes não tem publicidade. Né? Tem processo demais também. Tem processo demais e pouca publicidade. Pouca publicidade. Eu acho. Pouca gente cobrindo. Hoje em dia não tem mais jornalista para cobrir tudo. Exatamente. Também tem isso. Quando eu cobria Ministério da Justiça, eu cobria muito CAD. Né? Hoje em dia você não tem mais gente que cubra. Não adianta, Mariana, o governo tomar algumas medidas, até fazendo benefícios, concessões, né, de tantos centavos, tantos isso, e não chegar pelo menos isso na ponta. Né? Agora nós sabemos que o governo fazendo aqui em cima, até chegar passa por distribuidoras, passa pelos órgãos fiscalizadores, no caso do CAD, e passa pelos donos de combustíveis. Né? Se realmente não tiver uma fiscalização, depois que saiu do governo essas medidas, nós não vai chegar às benesses necessárias e justas que tanta população cobrou, principalmente os caminhoneiros. Tá certo. Vamos então continuar acompanhando esse tema, deputado, e o seu projeto. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Maria. Eu conversei com o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, sobre o projeto dele que aumenta para até 8 anos a pena para quem formar cartel no Brasil. A empresa que reincidir no crime poderá também perder a licença para funcionar. Eu sou Mariana Monteiro e este é um programa da TV e da Rádio Câmara. Você pode rever esta e outras edições em www.câmara.leg.br/palavra aberta. Até a próxima.